mão no seu coração, por gentileza. Vamos falar com o Senhor. Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, com muita alegria, em mais este dia, Senhor, que o Senhor nos presenteia, nós estamos aqui na sua presença, Senhor, e nós pedimos que o Senhor venha habitar cada vez mais forte dentro de nós, Senhor. Que cada vez mais, dia após dia, nós possamos nos esvaziar, como diz na sua palavra, para que nós venhamos a diminuir, para que o Senhor venha crescer em nós, Senhor. Esse é o nosso objetivo, Senhor. É isso que nós perseguimos, meu Pai. Nós queremos diminuir cada vez menos nós, Senhor, e mais o Senhor. Cada vez menos, Senhor, das nossas crenças erradas, dos nossos padrões errados, e cada vez mais da sua mentalidade, Senhor, cada vez mais esse crescimento, cada vez mais, Senhor, desse Espírito que te ama e que quer fazer a sua vontade, Senhor. Então, nos ajuda, Senhor, derrama sobre nós esse Espírito, Senhor, esse Espírito que quer crescer, esse Espírito determinado a crescer todos os dias, meu Deus, a fazer o que é preciso, sem apresentar motivos, porquês, justificativas, Senhor, simplesmente fazendo, crendo, obedecendo, confiando no Senhor. É isso que nós precisamos, meu Pai, de uma mente focada, uma mente alerta, uma mente vigilante, uma mente, Senhor, olhando sempre para frente, sempre para o Senhor, não olhando para a direita ou para a esquerda, quanto mais para trás, meu Deus, para o passado, apenas aprendendo com Ele, Senhor, mas confiando no Senhor, confiando no Seu poder sobre as nossas vidas. Então eu peço, Senhor, derrama sobre nós o Seu favor, a Sua graça, porque nós sabemos, meu Pai, que tudo que nós precisamos, nós encontramos no Senhor. Tudo que nós precisamos lutar, vencer, meu Deus, nós precisamos da sua graça. Porque se nós tivermos isso, nós não temos o que temer. Nós sabemos que vai funcionar, nós sabemos que vai fluir. Nós só precisamos continuar fazendo a nossa parte, Senhor. Não esperando, achando, Senhor, que o Senhor está demorando ou que não é bem assim que vai funcionar. Não, Senhor, nós temos que confiar. Nós só temos que confiar, porque tudo que vem do Senhor é perfeito. Tudo que o Senhor colocou no nosso coração para avanços, para crescimento, isso vem do Senhor, porque o diabo não vai colocar sonhos grandes, meu Pai. O diabo não vai colocar sonhos generosos. O diabo não vai colocar sonhos de riqueza, de prosperidade, de avanços, meu Pai. Então nada disso faz sentido. Então nós precisamos crer, Senhor, que o Senhor tem colocado no nosso coração essa ânsia, essa fome, essa sede de vencer, meu Deus, é porque tem que ser do Senhor, é do Senhor, e nós precisamos confiar, porque nós sabemos que o crescimento dói, pensar dói, mudar dói, avançar dói, Senhor, porque nós precisamos crescer internamente, para que aqui fora as coisas aconteçam. Então o Senhor quer um povo forte, um povo com espírito elevado, com uma mentalidade de expansão, de crescimento, Senhor. Então nos ajuda em todas as nossas deficiências, nos ajude em todas as nossas fraquezas, meu Pai, para que nós sejamos cada vez mais fortes, para que nós venhamos a fazer como a sua palavra nos instrui, Senhor. Digo fraco, eu sou forte. Então se há alguma coisa que nós dizemos ainda, isso eu não consigo, isso é difícil demais, isso é complicado para mim, eu digo, eu sou forte, eu consigo, eu dou conta sim, eu uso as palavras para profetizar a coisa certa. Nós precisamos aprender isso, Senhor. Não usar mais as palavras para autossabotagem, para autodestruição, mas somente para crescer, somente para avançar. Eu te peço, abençoa o povo, meu Pai, cada um que está aqui comigo, cada um, meu Deus querido, que está pela transmissão, que estiver nas igrejas, que o Senhor possa sustentar, abençoar, responder, favorecer, derramar o seu favor, da graça do Senhor sobre cada um de nós, e que possamos sair daqui muito mais felizes, abençoados, determinados, cheios de força, cheios de autoridade, do que quando entramos, em nome de Jesus. Nos perdoa por falhas, pecados, pensamentos, atitudes que tenhamos feito, que tenhamos entristecido o Teu Espírito Santo. Tem misericórdia de nós, meu Pai, tem misericórdia de nós. Abençoa-nos, meu Pai, conduza-nos neste trabalho, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado por tudo, Senhor, obrigado pela vida, obrigado por cada momento, obrigado, Senhor, por tudo,
Em nome de Jesus, amém, amém e amém, graças a Deus. Estão ligados às suas vitórias? Você pega esse Espírito. Que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito. Na palavra profética, para 2023, unção de governo está sobre a minha vida. E eu estou governando para a glória de Deus. Amém? Feliz Natal. Boa tarde. Que Deus abençoe. Dá um Feliz Natal de novo para quem está do seu lado. Amém. Amém. Pode sentar, por gentileza. Graças a Deus. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos que estão pela transmissão também. Graças a Deus. Diga comigo, por favor, águas profundas. Águas profundas. Fala comigo. Grande riqueza há na casa do justo. Grande riqueza há na casa do justo. Você é justo? Então, grande riqueza na sua vida também. Amém? Graças a Deus. E nós sabemos que na vida, as coisas de Deus, elas exigem um plantio, um esforço. Então, grandes muralhas, grandes desafios fazem parte do nosso destino. Porque se a gente quer crescer, a gente vai precisar enfrentar os nossos Golias. A gente vai precisar enfrentar as nossas Jericós. A gente vai enfrentar as nossas muralhas. Mas a nossa mente precisa estar aberta. Porque, como o exemplo que eu acabei de dizer, Golias estava lá à disposição para quem quisesse. O Golias estava pedindo alguém para que pudesse lutar com ele. Lembram disso? Então, estava à disposição. Mas ninguém tinha uma mentalidade aberta para aquilo. Ninguém acreditava que fosse possível aquilo. Muitas pessoas provavelmente queriam que as muralhas lá que Neemias reconstruiu fossem restauradas. Se alguém perguntasse, você acha que é bonito, está certo isso, está legal isso? Não, está feio, é humilhante para a gente, uma cidade desprotegida. Então, mas ninguém acreditou que aquilo fosse possível, para que pudesse ser restaurado. Então, a nossa mente precisa estar aberta para as mudanças. Então, uma mente rígida, ela não entende. Uma mente rígida, ela está presa a paradigmas. Porque é o que eu acabei de falar. As oportunidades, elas aparecem para todas as pessoas. O que cada um de nós vai fazer com essas oportunidades aí é algo pessoal. É algo particular. E a palavra é assim. Ela é pregada. Ela é lançada. Ela não pergunta se eu concordo ou não. Não é verdade, pessoal? Ela não pergunta. Ela é lançada. Então eu posso crer em curas, eu posso crer em mudanças, em restaurações, eu posso crer no batismo do Espírito Santo, e outros podem dizer que isso não é verdade, isso não acontece, que a cura não é possível, as mudanças já não são mais possíveis, o batismo do Espírito Santo não é possível. Então, assim, a palavra vem. Ela não pergunta a minha opinião, mas eu escolho crer ou não nela. Muitos aceitam coisas como se não acontecesse mais nos nossos dias. É na Bíblia, foi naquele tempo, né? São mentalidades. A verdade é que a fórmula, por exemplo, da água, ela é uma fórmula. Se você mexe naquela fórmula, ela continua sendo água? Não. Então a fórmula da água é uma. Não tem duas fórmulas da água, senão não é água mais. Você muda totalmente a característica dela. Você pode ter um carro extraordinário. Você tira só uma roda dela. Mas tem 4. Tira uma roda dela. Dá para você fazer alguma coisa com aquele carro? Não dá. Então, da mesma forma que se eu mudo uma molécula da água, ela já não se torna água. Se eu tiro pode ser uma Ferrari, pode ser um carro extraordinário. Eu tiro uma roda dele. Não dá mais para fazer. Aquele carro acabou. Não dá mais para a gente usar aquele carro. Assim é com a palavra. Se eu tiro uma coisa da palavra, acabou a palavra. É isso que nós precisamos entender. Ou nós cremos ou não cremos. Então, se eu tiro, por exemplo, a parte financeira, que é o nosso dia hoje para falar.
Se eu tiro a parte financeira, se eu tiro a prosperidade, então não é mais a palavra. Sim ou não, pessoal? Concordam comigo ou não? É a palavra. A palavra é uma coisa só. Porque a palavra fala de curas, a palavra fala de salvação, a palavra fala de prosperidade, a palavra fala de vida. É um exemplo que a bispa falou em um culto, da história de um homem que ele passou um mês num navio e ele achou que ele só tinha direito à passagem do navio. Então ele ficava vendo lá nos restaurantes, o pessoal comendo as refeições, ele falava assim, nossa, eu queria tanto comer, né? Eu só tinha levado umas frutas, umas bolachas, uma coisinha lá para sobreviver. Aí passou toda aquela viagem, ficou um mês no mar, e uma vez uma pessoa perguntou para ele, por que o senhor não vai lá? Então, é muito caro, não tem dinheiro. Mas o senhor comprou a passagem do navio, a alimentação está inclusa na sua passagem. Ele não desfrutou de nada. Ele deixou de viver algo que estava à sua disposição. Então fala comigo, por favor. Se eu não creio na verdade, então vou viver com base na mentira. Se eu não creio na verdade, se eu não creio na palavra, eu vou deixar de viver coisas que estão à minha disposição. Porque eu não criei. Porque eu quis tirar uma parte, eu achei que aquilo não era para mim. Como ele achou, isso daí não é para mim, isso daí tem que pagar mais. Ele nem foi se informar. E ele deixou de viver, de desfrutar aquele momento, passou aquela necessidade. E quando nós tiramos partes da palavra, a gente até diz que crê numa parte, mas não crê na outra, eu estou deixando de viver a plenitude dessa mensagem. Então nós precisamos nos libertar dessas coisas. Fala comigo, o dinheiro não é mal. Mais forte, o dinheiro não é mal. O diabo, quando ele foi tocar na vida de Jó, ele começou por onde, pessoal? Pelo patrimônio dele. Ele mexeu na parte financeira, falou assim, também, ele confia no Senhor, ele ama o Senhor, porque o Senhor botou uma cerca, o Senhor não deixa acontecer nada, né? Tudo na vida dele dá certo. Então toca, então. Mexe no patrimônio dele. Todos os homens da palavra foram bem-sucedidos financeiramente. Então, não tem sentido. Isso é uma crença maligna. Fala, o dinheiro é mau, o dinheiro é mau. O que a palavra diz? Que a recompensa da humildade é o que a gente falou semana passada? Fala comigo, é riqueza, honra e vida. Então começa com riqueza. A recompensa da humildade é riqueza, é honra e a vida. Se não fosse importante, Deus podia colocar, né? Não, é vida, é honra e a riqueza. Não começou pela riqueza, para mostrar que isso é importante. E é tão importante que no final da vida de Jó, quando Jó passou naqueles testes, o Senhor o abençoou com 2 vezes mais. Então ele já era o homem mais rico, ele se tornou 2 vezes mais rico. Então se o dinheiro fosse ruim, o Senhor não falaria sobre isso. Porque a palavra diz que o dinheiro por tudo responde, porque para ter dignidade você precisa do quê, pessoal? Você precisa ter uma casa, uma casa limpa, com uma energia elétrica, com água corrente. Você precisa de quê? De quê, pessoal? De sorte? De dinheiro. Nós precisamos de dinheiro. O dinheiro por tudo responde. Para ter dignidade, nós precisamos de dinheiro. E o diabo quer travar os cristãos com essa mentalidade, com essa crença diabólica. Por quê? Porque uma pessoa travada financeiramente, ela não produz, ela não é fértil. Ela não produz coisas para o reino como ela poderia produzir. Porque todos os sonhos para o reino precisam de dinheiro, como a gente coloca lá no nosso painel dos Eliaquins. Qual o propósito da sua riqueza? Porque precisa ter um propósito. Então, prosperidade, fala comigo, prosperidade é uma decisão. Então, quem ainda
você, claro que você não fala uma coisa dessa, mas talvez você conheça pessoas que já disseram para você, tendo só o suficiente para pagar as contas, está bom. Essa pessoa é um egoísta, porque ele só pensa nele. O propósito da vida dele é ele. E nós sabemos que o propósito da nossa vida é deixar um legado, é servir, é deixar uma geração mais forte do que a nossa, é deixar sementes corretas. Então, uma pessoa que está presa só a coisas pequenas, só olhando para a vidinha dele, só tem isso aqui, tá bom, é um egoísta. É um egoísta. E a gente vê isso na palavra, a gente vê na reconstrução das muralhas, lá com Neemias. Teve isso também. Alguns fizeram a reconstrução, a obra só na frente da casa dele. Outros fizeram muito mais. Então, falar que não tem essa necessidade, não pensa nessa questão financeira, tem alguns que acham que fica até mais espiritual. Não, porque eu não ligo para essas coisas, isso não deixa mais espiritual. Alguns não acreditam em curas, mas você não vê e você não testemunha curas na sua vida, na sua família, sim ou não? Então, mas tem gente que não acredita. Alguns não acreditam na prosperidade, mas a gente vê muitos testemunhos aí mostrando o crescimento, o avanço, portas abertas, contratos, negócios, expansão. Então, tudo na vida nós precisamos de dinheiro para comida, para ter energia, para pagar uma escola, para ter dignidade, para você chegar aqui, para combustível. Então, tudo nós precisamos. Então, nós precisamos nos libertar de uma crença, se ainda restou alguma coisa, ainda resta algum resquício de uma limitação. Nós precisamos romper com isso hoje. Vamos ler aqui, o Salmo 112. Aleluia! Como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Então, quem é feliz é o que teme o Senhor e tem prazer em obedecer, tem prazer em seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Grande, fala comigo, grande riqueza há em sua casa. De novo, grande riqueza há em sua casa. Ok? Então, grande riqueza há em sua casa, a riqueza na vida do justo, que é aquele que teme o Senhor e que obedece aos mandamentos. E a sua justiça dura para sempre. A luz raia nas trevas para o íntegro. Está tudo escuro, todo mundo falando negativo, todo mundo vivendo uma tragédia. A luz está lá em Gósen, na vida do justo. Para quem é misericordioso, compassivo e justo, feliz é o homem que empresta, fala comigo, empresta, com generosidade. A miséria, dá para dividir a miséria, pessoal? Que é o que a gente vê aí nesses governos, nessa mentalidade de muitas pessoas, infelizmente. Igualdade, daqui a pouco fica igualdade na miséria, todo mundo miserável. Você não divide pobreza, você divide riqueza. Então, empresta com generosidade. Você não tem nada, você não vai emprestar nada. Empresta com generosidade e com honestidade conduz os seus negócios. Se não tiver honestidade também, não vai andar. O justo jamais, fala comigo, jamais será abalado. Para sempre se lembrarão dele. Olha o que eu acabei de falar. Vai deixar um legado, uma marca, vai ser lembrado. Nunca vão esquecer de você, porque vão lembrar do seu caráter, da sua generosidade, das suas sementes, da sua postura de homem de Deus, de mulher de Deus. Não temerá más notícias, liga a TV, se aparece alguma notícia boa, só más notícias. Mas o justo não teme nada disso, não temerá más notícias. Seu coração, fala comigo, está firme. Seu coração está firme, confiante no Senhor? O seu coração está seguro e nada temerá? No final, verá a derrota dos seus adversários. Reparte generosamente com os pobres
e a sua justiça dura para sempre, seu poder será exaltado em honra. O ímpio o vê e fica irado, range os dentes e definha. O desejo dos ímpios vai o quê, pessoal? Se frustrará. Estão me perseguindo, estão me desejando mal. Você está na justiça? Vai ranger os dentes, vai se irar, vai fazer obras aí, né? Mas vai dar errado, vai se frustrar. Então a grande riqueza vem do quê? Por causa do temor, por causa do prazer nas coisas do Senhor. Então prosperidade, ela não vem assim, do nada. Ela vem do cumprimento, cumprimento de princípios. Então eu honro a Deus, eu busco a santidade, eu busco prazer nas coisas do Senhor, eu sou honesto, sou íntegro. Por quê? Porque doença, morte, miséria não glorificam a Deus. Ezequias, quando ele virou lá, ele foi orar ao Senhor, ele falou, morte não glorifica o Senhor não, somente os vivos. Os mortos não te louvam. Então uma vida derrotada, miserável, fracassada, isso não glorifica a Deus. O que glorifica a Deus é você ser diferenciado, abençoado, abençoador, generoso. Então nada disso é espiritual, derrota, nada disso. Porque o dinheiro tem um propósito. Não é para a gente ficar arrogante, para a gente ficar gastando e consumindo e desperdiçando. O dinheiro, nós já falamos sobre isso, fala comigo, é uma ferramenta. O dinheiro é uma ferramenta para abençoar pessoas. Porque com o dinheiro você alimenta pessoas, você veste pessoas, você multiplica a riqueza, você salva almas, você investe no reino, você ajuda vidas, você emprega pessoas, ou seja, você produz, você é útil. Você não depende de notícias, de governo, de nada, você depende de Deus. É uma pessoa lembrada, é uma pessoa segura no Senhor, é uma pessoa generosa, uma pessoa que reparte, e quem reparte é quem tem. Se você não tem nada para repartir, então você não vai ajudar uma pessoa. Então, é a mesma coisa, a pessoa está com fome, está com frio, né? Está na chuva, e você fala, Deus te abençoe, vai lá, e fique alimentado. Aí, a palavra é o que te alimenta. A palavra é o alimento que nós precisamos. A pessoa continua com fome, continua com frio, continua com as suas necessidades. Então, quando o Senhor nos abre portas, capacidade, nos ajuda, é para que nós venhamos a devolver, nós venhamos a retribuir. Então, nós precisamos de sabedoria, e sabedoria financeira. Afinal, a prosperidade vem dessa bênção de entender como Deus pensa, o que Deus quer. Vem desse conhecer da palavra. Porque a prosperidade é uma bênção. A gente acabou de ler. Que vem do temor a Deus. Então, se eu tenho temor, eu tenho caráter. Fala, caráter. Então, se eu tenho o temor de Deus, eu tenho caráter para Deus me promover. Eu tenho uma mentalidade de riqueza. Fala comigo, por gentileza. Eu tenho. Coloca a mão na sua cabeça. Eu tenho uma mente abundante. Eu sou abundante. A minha mente é ungida. O normal, o comum é ser abençoado. Tudo que eu toco é abençoado. Você acredita nessas palavras? Você acredita, você crê no propósito de Deus para levantar você? Você crê nisso realmente? Sabe por quê? Porque tem uma sutil diferença aí. A gente pode até acreditar que Deus pode nos levantar, mas não no propósito de Deus para a minha vida. Como assim? A gente pode achar que a gente pode ter uma vida abençoada, mas não tanto assim, não tão abençoada. É aí que está o ponto. A gente pode até, não, Deus me abriu porta, eu tenho uma casa, um carro, estou trabalhando, estou ganhando bem no meu trabalho, mas para eu estar lá em cima,
um coluno, um giré, uma pessoa que está lá entre os cabeças, entre os príncipes, muitas vezes chega uma limitação. Como? Como assim? No meu ramo de trabalho? Com o meu nível de escolaridade? Então, muitas vezes, nós acreditamos na bênção, mas não no propósito de Deus para a minha vida. É muito importante nós analisarmos isso. A gente pode crer em algumas vitórias, mas não aquelas vitórias. Então, tudo é a mentalidade. Porque se nós não cremos da maneira certa, nós não vamos fazer da maneira certa. Porque nós somos o resultado do quê, pessoal? O que a gente sempre fala? Do que nós acreditamos. Você é o resultado das suas crenças. Se você acredita que você vai chegar até um ponto, você vai até aquele ponto. Se você acredita que você não tem limite, que você vai, Deus vai te honrar. Você vai, Deus vai te honrar. Porque você está dando condições, você está temendo a Deus, você está abrindo portas para a bênção, você está sendo generoso, você trabalha com honestidade, com integridade, com caráter. Ou seja, você crê na coisa certa, então você faz a coisa certa. A gente pode até acreditar, tem essas coisas também. A gente pode acreditar que Deus vai usar alguém para nos favorecer, mas que não que Deus vai me levantar. Não tem essas orações que às vezes a gente faz? Que o Senhor abra portas, que o Senhor traga pessoas, né? Ou seja, a gente até acredita também, né? Não, Deus vai trazer pessoas de outros lugares, né? Ou seja, pessoas maiores do que eu, pessoas num outro nível, num outro patamar, que estão num nível ainda, neste momento superior, mas muitas vezes nós não acreditamos que Deus vai nos capacitar para chegar lá também. Está claro, pessoal? Então nós precisamos trabalhar isso. A gente faz orações assim, mas a gente tem que crer também que Deus vai nos capacitar para chegar lá. A gente pode acreditar que Deus vai tirar do ímpio, Senhor, tira do ímpio, traz para a minha mão, traz para a mão do justo. Então a gente pode crer que Deus vai fazer essa transferência. Mas Deus, muitas vezes a gente não acredita que Deus vai me fazer como esse instrumento nas mãos dEle. Para ter muito mais, para me levantar muito acima do ímpio. Então nós precisamos ir trabalhando essa mentalidade, essas crenças que muitas vezes a gente está carregando, de que não vai, que é só do outro, que para o ímpio foi mais fácil, que para o outro foi mais fácil, a gente não está crendo ainda que Deus, que eu sou esse canal. Fala, eu sou esse canal. Eu sou esse canal de bênção. Eu sou esse canal de prosperidade. Eu sou esse canal de vitória. Então eu sei, eu creio que Deus está me capacitando, abrindo a minha mente, me colocando por cima, por cabeça, e não somente, isso sim, cada um tem um processo, mas não somente que sempre alguém vai me favorecer, que vai tirar do ímpio, não, eu peguei, Deus tirou daquele funcionário, do CEO da empresa, do presidente, que estava me prejudicando, ele saiu, eu entrei, não. Deus vai me levantar e eu vou ocupar aqueles espaços. Então eu preciso ter essa mentalidade. Eu preciso honrar. Eu preciso cumprir com o princípio da honra. Tudo que eu honro, eu vou atrair para a minha vida. Então se eu ainda sou uma pessoa que fica invejando os outros, fica ressentido com a vitória do outro, o outro está crescendo, o outro está avançando, eu fico lá. Por quê? Por quê? Para ele foi isso. Mas também eu não vou crescer. Fica apresentando motivos, razões, justificativas. Para ele também, bajulando, puxando o saco. Também não tem filho, não tem ocupação. Ou seja, olha lá, ó aquele sentimento. Sentimentos errados destroem a vida das pessoas. Então eu nunca vou mudar meu nível se eu continuar com essa mentalidadezinha pequena, escassa, medíocre. Então, ao invés de honrar, ver o que a pessoa tem feito, quais os passos que ela tem dado para chegar naquele resultado, o que muitos fazem? Fica criticando, apontando o dedo. Eu recebi um testemunho ontem, muito interessante, que eu acho que ajuda bastante a gente entender isso.
Deus coloca as pessoas no nosso caminho. Eu recebi um testemunho de um rapaz que mora na Europa. E Deus colocou ele numa empresa de um cara muito, muito rico. Acho que o homem fatura, acho que 200 milhões de euros por ano. Coisa violenta. E ele achou que ele ia chegar lá e ia ensinar o cara. E o cara deu uma aula de humildade para ele. O homem fatura 200 milhões de euros por ano. E o cara usa camisetas comuns, um All-Star, tem um carro comum. Ele poderia ter mais? Claro que ele poderia. E como é que chegou essa pessoa que mandou o testemunho? Ele tinha um carro de 100 mil euros. 100 mil reais, né? É uma coisa, 100 mil euros é outra coisa. Chegou lá, todo, né, ostentando, de uma certa forma, e o cara falou, você não precisa de nada disso. Por quê? Porque ele chegava com toda uma imagem, mas estava cheio de coisas travadas na vida dele. Ou seja, o que o homem ensinou a ele? Que essa ostentação toda, ele estava pagando uma parcela violenta de prestação, ele estava com pressão na cabeça, pressão dos compromissos, para pagar as contas, ou seja, esse homem mostrou para ele uma mentalidade errada. Por quê? Porque ele tem uma mentalidade de riqueza. Esse homem, que ele está trabalhando nessa empresa, ele tem uma mentalidade de riqueza. Então, de um carro de 100 mil euros, agora ele está com um carro de 18 mil euros. Um carro bom, mas não é aquele que te vai dar aquela pressão, que você tem compromisso, é parcela de coisa. Por quê? O carro é um exemplo. Aí você vê para todas as outras coisas. É casa, é gasto. E o homem, com a mentalidade de riqueza, porque a bispa já falou, rico não gasta dinheiro. Ele investe na coisa certa. Ele não fica esbanjando. Quem esbanja? É aquele que tem mentalidade ainda de pobreza. Ele não tem mentalidade de riqueza. Então ele gasta, ele consome, ele acha que vai acabar, ele acha que nunca vai ter mais, ele precisa mostrar para todo mundo que ele está bem. O rico não. Você não viu os bilionários aí? Qual que é a roupinha deles? A camiseta preta, calça jeans e tênis, não é? Lembra do Steve Jobs? O Elon Musk? Os caras estão sempre assim. Camisetinha básica, um jeans. Aquilo lá não chega com relógio de ouro e não sei o que mais. Não precisa disso. Então Deus coloca as pessoas certas. Então ele está aprendendo com aquele homem o que é realmente a mentalidade de riqueza e ele tem a oportunidade de mostrar Cristo para aquele homem. Aí sim. E não para ele ficar bobo, arrogante, e o homem não vê nenhuma diferença na vida dele. Então Deus nos ajuda a crescer, a expandir a mente, e Deus te dá a oportunidade de ganhar aquela alma, aquela vida. Por quê? Porque você é generoso, você tem uma mentalidade que não é a competição, tem espaço para todo mundo. É isso que muitas pessoas não entendem. Tem espaço para todo mundo crescer. O nosso país, infelizmente, é um país que ainda a cultura tem muito isso. A mentalidade da vantagem, que se um ganha, outro tem que perder necessariamente. Não, o Senhor não nos ensina isso. Então é crescimento, é mentalidade de crescimento. É expandir a mente. Qual que é a recompensa da humildade? Riqueza, honra e vida. Então, se eu tenho uma mentalidade humilde, eu aprendo, eu cresço. Então, eu preciso ter caráter para suportar o peso da bênção. Porque muitos ainda usam dinheiro para maltratar as pessoas, para humilhar as pessoas, para serem autossuficientes, né? Qual que é a brincadeira, né? Brincadeira nada, faz mesmo, né? Pessoa que ganha muito dinheiro numa loteria, por exemplo, a primeira coisa é ele querer sair do casamento dele. Vou largar essa megera aí, essa bruxa, vou curtir minha vida, vou fazer isso, tal. Não é verdade? Não fala isso? Sim, fala.
Então, cabeça errada, propósito errado, visão errada, por isso que não segura, por isso que não fica na vida, não escapa, tudo escorre pelas mãos. Então o dinheiro, para quem entende o propósito, na verdade, ao invés de deixar ele mais autossuficiente, ele deixa mais dependente. Porque quando eu tenho uma mentalidade certa, a mentalidade de riqueza, de prosperidade, segundo a palavra, eu fico mais crente ainda. Eu fico muito melhor. Porque agora a pessoa expande a mentalidade, agora ela quer ensinar as pessoas. Agora ela quer multiplicar as bênçãos. Agora ela quer que todo mundo cresça, não somente ela. Ela não carrega mais aquela crença de escassez. Ela quer que todo mundo cresça porque ela acredita na prosperidade. Porque quem fica ressentido nunca sai do lugar. Então nós precisamos da humildade, nós precisamos de um mentor, como a gente está falando aqui, alguém que nos ensina qual é o padrão certo, qual é a mentalidade certa. Alguém para nos ensinar, e nós também precisamos de alguém para ensinar também. Então é fundamental nós termos alguém acima de nós para nos passar o padrão, para nos passar o entendimento, e nós precisamos de alguém como um aprendiz. Então a gente precisa passar, ensinar, apoiar, passar adiante os ensinamentos, ou seja, deixar sementes. Então é para isso que Deus nos levanta, para sermos bênção na vida das pessoas. Saul era um que não queria que ninguém crescesse. Davi, ele investiu tanto na vida daqueles desgostosos, lá da caverna de Adulão, que o espírito dele produziu homens mais valentes até do que ele. Então isso é a mentalidade de generosidade, de abundância. A gente não tem medo de acabar, sempre vai ter mais, sempre vai ter mais, sempre vai ter mais. Por quê? Porque a palavra nos ensina isso, o generoso prospera. O generoso fica mais sábio, mais inteligente, mais próspero. O generoso tem mais influência, o generoso não é esquecido, o generoso tem mais resultados. Por quê? Porque tudo que ele está recebendo, ele está passando para frente. Então você passa lá no seu trabalho, você não tem medo de ajudar o seu colega de trabalho, porque você não acha que ele vai tomar seu lugar, porque tem espaço para todo mundo crescer. São esses travamentos que muitas vezes alguns ainda mantêm. Então a gente precisa ter um mentor e um aprendiz. Então, se nós queremos ir longe, nós precisamos ser fiéis naquilo que está nas nossas mãos. Nós precisamos fazer bem feito aquilo que Deus confiou nas nossas mãos. Então, a gente precisa analisar o tipo de pessoa, o tipo de servo, o tipo de funcionário que nós somos. Porque é igual aquele exemplo, né? Se eu falo para você, nossa, eu estou com uma vontade de tomar um suco de laranja. Aí tem 3 pessoas, tem 3 funcionários. O outro fala, nossa, eu também estou com vontade, hein? Bem, hoje está quente, cairia bem. Só ficou nisso. O outro fala, nossa, eu faria para você, se eu tivesse a laranja. Não resolveu. E tem aquele que vai lá, você não ouviu falar nada. Ele foi ali no Irota, pegou ali a laranja, botou lá um gelo e trouxe. Qual será que vai ser exaltado? Qual? A palavra nos dá esses exemplos. Dos talentos. Uns multiplicaram, outros esconderam. Aí o servo vem, tira dele e dá para o que tem mais. Ai, que injustiça, devia dar para aquele que está no mediano, não. O outro que corra para crescer, para alcançar aquele que fez 10. Essa é a mentalidade do Senhor. Nessa mentalidade que a gente vê em muitas pessoas. Não, isso é injusto. Quem diz que tem que ter justiça? É determinação, é esforço. São princípios que estão sendo honrados. Então por que muitos não prosperam? Por que muitos não são reconhecidos, não são vistos no seu trabalho? Por quê? Porque são passivos, são acomodados, não são excelentes. Aí depois a pessoa reclama da vida. O outro chegou depois, já está passando na frente. O outro está testemunhando, eu nunca conto testemunho nenhum. Aí, eu sou qual desses 3 aqui?
Ah, eu também estou com vontade do suco. A outra está falando, ah, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, eu faria. Não faz, não. E outro vai lá, o que vai, resolve, não tem preguiça, né? Não apresenta problemas, apresenta a solução, porque para apresentar problema já está suficiente, né? É fácil a gente encontrar defeitos, problemas num lugar, mas aqueles que são mais escassos são aqueles que apresentam soluções. Ó, vamos fazer assim, ó, vamos otimizar isso. Ó, eu estou vendo que isso daqui, esse processo aqui na empresa, não está fluindo muito bem, vamos ajustar isso daqui? Vamos fazer, ou seja, ele está vindo com ideias, com soluções. Não está vindo, nossa, olha só, não anda nada, aqui nada flui aqui, olha só esses funcionários, tudo uma bagunça. Não fez nada para mudar. E se nada mudar, nada mudará. Olha aqui em Provérbios 3. Na mão direita, a sabedoria garante a você vida longa. Na mão esquerda, riquezas e honra. Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis. Então, o sábio trilha caminhos agradáveis. E todas as veredas, todos os seus caminhos são de paz. Então, você está fazendo boas escolhas. A gente vai ter guerras? Sempre vamos ter guerras, mas são de paz. Davi, a gente lembra, um clássico exemplo, que às vezes a gente acha que a paz aqui é aquela, nossa, vida mansa tomando uma aguinha de coco. Davi, quando ele estava lá, junto com o exército, olhando para aquele gigante, estava todo mundo correndo, todo mundo aflito, todo mundo se escondendo. O que ele chegou lá e falou? Ninguém precisa ficar coração aflito, eu vou lá e vou lutar com ele. Ou seja, ele estava em paz em meio àquela guerra. Então, os seus caminhos, as suas veredas são de paz. Ou seja, você está fazendo boas coisas, você não está com medo de alguém bater na sua porta, te acusando, te ameaçando de morte, te perseguindo. Você não tem medo, você tem paz, você está fazendo as coisas da forma certa, na ordem certa das coisas. A sabedoria é a árvore que dá vida a quem a abraça. Quem a ela se apega, será abençoado. Aqui no Salmo 128, como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho. Fala comigo, por favor. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Fala comigo, eu comerei do fruto do meu trabalho e serei feliz e próspero. Então, quem é feliz? Quem teme o Senhor e quem anda em seus caminhos. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor de sua mesa. Assim, fala comigo, por favor. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Assim será abençoado quem teme o Senhor. A família dele vai ser abençoada, a vida dele vai ser abençoada, tudo vai ser abençoado quando ele teme o Senhor. Esse é o princípio da sabedoria. Eclesiastes 5, 18. Assim descobri que para o homem o melhor e o que mais vale a pena é comer, beber, fala comigo, desfrutar o resultado de todo o esforço que se faz debaixo do sol. Então, a recompensa do Senhor é comer, beber, desfrutar. Você trabalha tanto, você luta tanto, você corre tanto e não vai colher nada? Olha que coisa, que vida triste. Mas eu descobri que para o homem o melhor e o que mais vale a pena é comer, é beber, é desfrutar o resultado de todo o esforço que se faz debaixo do sol durante os poucos dias de vida que Deus lhe dá. Pois essa, fala comigo, essa é a sua recompensa. Olha só. E quando Deus concede riquezas, quem concede, pessoal? Deus. Deus concede riquezas e bens a alguém, fala comigo, e o capacita a desfrutá-los. Ou seja, a gente precisa de capacidade para desfrutar, senão a gente faz escolhas erradas também. Desperdiça, né? Muda, revela um caráter que não é o correto.
Então, quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte e a ser feliz em seu trabalho, fala comigo, isso é um presente de Deus. O que a gente falou no começo? O dinheiro é mau, né? Não. Isso é o quê? É o quê? Bota aí. É um presente? É um presente de Deus. É o quê então? É um presente de Deus. Então a gente está aqui, estou provando na palavra. Se riqueza fosse ruim, Deus não ensinaria a ganhar. Deus diz que todo esse desfrute, todas essas bênçãos, toda essa capacidade, tudo isso é o quê? Fala de novo, é um presente de Deus. Então Deus quer que você seja abençoado, que você tenha uma vida vitoriosa, porque isso é um presente. Você trabalha, você se esforça, você é generoso, você age com integridade. Então você tem o direito de desfrutar, de comer bem, de viver bem, de desfrutar, de poder fazer coisas que você tem vontade, mas também coisas ajudando outras pessoas, porque isso é um presente de Deus. Isso não é ruim. Deus nos ensina, é isso mesmo, esse é o caminho, é um presente. Provérbios 13, 18. Pobreza e vergonha sobrevêm ao que rejeita a instrução, mas o que aceita a repreensão será honrado. Então, quer ter uma vida derrotada? É só ouvir a palavra e falar assim, não é bem assim não. Eu creio nisso, mas não nisso. Opa, a gente falou no comecinho. Eu posso ter um carro maravilhoso, sem uma roda, não presta aquele carro. Como é que eu vou crer que Deus cura, que Deus liberta, mas que Deus não prospera? Não conversa uma coisa com a outra. Se está na palavra, se nós temos exemplos da palavra, se nós temos aqui passagens bíblicas e homens e mulheres que foram abençoados, é porque isso é de Deus. Uma vida próspera, uma vida abençoada. Pobreza e vergonha sobrevêm ao que rejeita a instrução. Quero fazer do meu jeito, quero dar nó em goteira, quero ser um malandrão, um espertão. Só estou passando vergonha e pobreza. Mas o que aceita a repreensão, você está errado, vou ajustar minha vida, vou fazer da forma certa, vou parar de ficar plantando coisa errada na minha vida, eu sou honrado. A gente leu agora há pouco no Salmo 112, grande riqueza há na casa do justo. Olha aqui em Deuteronômio 8. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele, fala comigo, por favor, é Ele que dá a vocês a capacidade de fazer o quê? Opa, então, a nossa capacidade, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, não tenho aquilo outro. Se eu tiver Deus, eu tenho a capacidade para produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Então, eu não estudei, não tá. Quem capacita? É Deus. É Deus quem capacita, é Deus. Lembrem-se, a palavra dizendo, fala, lembrem-se. Lembrem-se. Pois é Ele quem dá a vocês a capacidade de produzir riquezas. Deus abre a sua mente, Deus abre portas para você. Deus te dá graça, Deus te dá energia, Deus te dá visão, Deus te dá discernimento. Deus nos dá tudo que nós precisamos. Deus nos dá a capacidade de crescer. É Deus que capacita. Então, se tem áreas da nossa vida que está havendo perdas, quer dizer que um ladrão está nessa área, um ladrão está presente nessa área. Que é o que a gente falou, é fácil para algumas pessoas acreditar na salvação. É fácil para algumas pessoas acreditarem na cura, na libertação, mas a maioria tem dificuldade em acreditar que podem ser altamente abençoadas financeiramente. Que a gente acabou de ler aqui, é um presente. Então, a prosperidade financeira é uma bênção de Deus. Então, muitas vezes a gente vê um desequilíbrio nessa parte. Porque alguns até acham que, colocam que pregar sobre a vida financeira não é muito espiritual.
quer falar. Tem lugares que nem se prega muito sobre o tema. E o diabo adora isso. O diabo adora as pessoas travadas. Porque quando ele trava o povo de Deus, ele trava a obra de Deus. Aí o ímpio está lá, patrocinando uma série de coisas erradas. E a obra de Deus travada. Por conta, fala, de mentalidade. Porque a gente trabalha para ter dinheiro. Todo mês você não sai de casa todo dia atrás de quê? De dinheiro. Fala, pessoal, vocês estão com olha, travamento. Você sai de casa todo dia para fazer o quê? Atrás de quê? Então, porque você tem compromissos, você tem sonhos, você tem projetos, você quer dar o melhor para os seus filhos, você quer crescer na vida, você quer crescer, abençoar a obra, você quer ajudar pessoas. Um dia, como a gente sempre fala, né? Um dia você foi alcançado por uma pessoa, um jornal, um programa de rádio, de TV, no YouTube, tudo isso tem despesa. Você, a pessoa que está na internet, por exemplo, toda essa estrutura para chegar até ela exige dinheiro. Ah, não, mas é errado, é feio, eu não posso falar. Então você, não interessa, não adianta. Você quer estar de qual lado? Do que recebe ajuda, do que leva ajuda? Daquele que pode ajudar a pessoa, daquele que vai receber ajuda para o resto da vida? Muitas vezes a gente viu nesse tempo da pandemia, quantas pessoas que não precisavam e pegavam o dinheiro, porque é do governo, é meu direito. Então, é aquela história, né? É legal, mas é imoral. Às vezes a pessoa não estava precisando. Então, é a mentalidade, o que vão fazer por mim? O que estão fazendo por mim? E a gente aprende na palavra exatamente o contrário. Ninguém tem que fazer nada, nós temos aqui todas as palavras, Deus nos capacita, Deus nos mostra a excelência, Deus nos mostra os caminhos, então ninguém faz nada, eu faço, eu dou condições para Deus me abençoar. Porque o dinheiro por tudo responde, você sai todo dia da sua casa porque você quer ganhar mais, vencer nessa área, você quer prosperar, você quer dar o melhor para os seus filhos, você quer uma vida próspera, você quer ter dignidade, você quer ir lá no mercado, fazer sua compra do jeito que você está com vontade. É isso, olha, você tem que parar de hipocrisia. Tem que parar de hipocrisia. Olha só em Eclesiastes 10, 19. Para rir se fazem convites, e o vinho alegra a vida, e por tudo isso o dinheiro responde. Olha, você precisa de dinheiro para fazer os convites, para fazer o casamento, você precisa de dinheiro para comprar o vinho. Você teve a sua noite de Natal, você precisou de dinheiro para fazer as coisas. Para você estar aqui, você está vestido, você precisou de dinheiro para isso. Você está aqui hoje, você precisou de dinheiro para chegar até aqui. Ora, aí não fala de dinheiro? Princípios. A gente só faz aquilo que a gente foi ensinado. Então, muitas vezes a gente pode estar amarrado porque a gente foi ensinado da forma errada. A gente está vivendo com base nos enganos. E se a gente vive com base no engano, a gente acha que aquilo é a verdade. Então, se eu acho que aquilo é verdade, eu não vou lutar contra aquilo. Então, Deus quer que nós cresçamos. Fala, Deus quer que eu cresça. Fala comigo, o dinheiro não é o problema, mas o amor a Ele. Então o problema não é o dinheiro, mas o amor a Ele, porque a gente vê, né? Muitas pessoas brigam e matam por dinheiro. Não é verdade, pessoal? Sim ou não? Sim. Você não vê casais brigando, famílias se dividindo, pessoas se traindo por causa de dinheiro, não é verdade? Não é verdade, não. As pessoas traem, enganam, se dividem por causa do quê? Do amor. Do amor, não é por causa do dinheiro. Está vendo como é que a gente fica condicionado? As pessoas, os casais brigam, as famílias, a gente vê isso em quando morre alguma pessoa muito rica, aquele não deixou certo o testamento, aquela bagunça, por quê? Dinheiro. Amor ao dinheiro, não vão tirar nada de mim.
Aí já parte para uma coisa desequilibrada. Então, o problema não é o dinheiro. Fala comigo, o problema é o caráter. Se eu não tenho caráter para suportar a bênção, para entender as coisas, eu não vou dar a resposta certa. Porque aí eu quero humilhar as pessoas, eu quero competir com as pessoas, eu quero pisar nas pessoas. Então, se eu não mudar essa mentalidade, não adianta eu fazer nada. A bispa falou um tempo atrás que se para você $1 milhão é muito dinheiro, quem lembra disso? É porque você ainda não tem a mentalidade de riqueza. A gente precisa sonhar alto. Parar de ficar apresentando como. $1 milhão, não vamos nem com reais, né? Se de reais já é muito, assim, meu Deus, mas imagina dólar, imagina euro, então. A gente precisa sonhar mais alto. Uma mentalidade de grandeza. A gente precisa acreditar que vai acontecer na minha vida também. Fala comigo, eu acredito que na minha vida vai acontecer. Eu acredito que eu sou uma bênção. Eu acredito que tudo que eu toco é uma bênção. Tudo que eu coloco as minhas mãos cresce. Tudo que eu coloco as minhas mãos prospera. Então nós precisamos acreditar nisso. Eu sou uma bênção, eu sou um abençoador, eu tenho autoridade, eu tenho força. Mas se eu ainda acredito, eu sou burro, eu sou estúpido, eu sou incapaz, eu não mereço, é difícil demais, porque eu não tive isso, e por conta daquilo. É claro que eu nunca vou viver essa grandeza, essas bênçãos que Deus tem para nós. Porque onde eu coloco o foco vai crescer. Então, se eu penso pequeno, eu vou viver uma vida pequena. Eu acho que a minha vida vai ser só isso daqui. Essa vai ser a minha vida. Mas se eu expando, se eu falo, Senhor, vai ser muito grande, vai ser aquele sonho, eu faço aqueles projetos, coisas grandiosas, que eu olho assim, como? Mas eu estou olhando para aquele alvo. Estou olhando para aquele alvo. É tão incrível. Olha como é que a mentalidade, né? Davi era menos importante que as ovelhinhas. E ele, praticamente sozinho, ofertou todo o material, todo o dinheiro, tudo que era necessário para a construção do templo. Por isso que ele estava tão feliz, quando a gente lê lá em Crônicas. Tanta felicidade em poder fazer aquilo. Que Deus honrou de tal maneira, que ele estava usando o poder, todo o sucesso dele para o reino, para que mais almas fossem abençoadas, para que tivesse um lugar maravilhoso para adoração. A palavra nos mostra isso em vários momentos, em Ageu, por exemplo. Estava todo mundo nas suas casas bonitas e a casa de Deus largada, abandonada. Igual antigamente a gente via, né? Aquela notinha amassadinha de R$1, de R$2, essa era para a igreja. Quem lembra disso? Essa daí você dá na igreja depois. Aquela lá que às vezes nem o posto, olha, porque para o posto negar é difícil. Aquela que nem o posto está aceitando, mas assim, não reclama. Eu estou dando. Olha só a mentalidade, eu estou dando, estou ofertando, não precisava, olha só, a mentalidade que eu estou fazendo agora, não, a gente está atraindo bênção para a nossa vida. Enquanto a gente tiver essa mentalidade que eu vou tirar de mim e vai faltar, não vai faltar mesmo, porque essa mentalidade, tudo que eu foco vai expandir. Onde eu coloco o meu foco, é aquilo que vai ser. Por quê? Porque eu não acredito que vai acontecer. Eu penso pequeno ainda. Então eu preciso sonhar. Nós precisamos sonhar com valores maiores, projetos maiores, sonhos maiores. Fala comigo, por favor. Para chegar a algum lugar, eu chego primeiro na mente. Então, para nós chegarmos em algum lugar, primeiro eu cheguei aqui dentro. Fala comigo, nunca. De novo, nunca.
Nunca vou chegar a um lugar que eu não acredito. Faz sentido para você? Se você não acredita que você vai chegar lá, de que adianta você declarar que você vai chegar lá se você não acredita que você vai chegar lá? Não vai. Não, vou botar uma foto aqui, ó. Vou botar uma imagem maravilhosa, mas eu não acredito que eu vou chegar lá. Então eu não vou chegar. Pronto, é isso. O que nós temos que fazer? Eu tenho que crer, fala comigo, eu creio e dou um comando. Eu vou lá, eu vou nessa direção. Eu vou sonhar grande, eu vou declarar grande, eu vou pensar grande. Olha o Elon Musk, gente. O cara saiu da África do Sul, que ele quer chegar em Marte. Vai chegar em Marte? Não sei, mas olha o quanto que ele já construiu. Olha o que ele já fez. Por quê? Ah, rapaz, para de falar bobagem, vai para Marte, nem para a Lua estão indo, você quer ir para Marte? Pois é. Vou sonhar pequeno, eu vou ter muito menos. Se ele sonhar que ele vai para Marte, se ele chegar na Lua, já não é um sucesso? Então, o que muitas pessoas fazem? Ela diminui e o que acontece? Ela alcança 10% daquilo. Não, eu tenho um sonho aqui, mas ele chega aqui. Mas se eu colocar um sonho assim, que realmente só Deus, é algo inatingível, se eu estiver aqui em cima, olha, é muito maior. Então, se a gente abre a nossa mente para coisas maiores, para sonhos maiores, para projetos maiores, o que for vai ser muito maior, muito superior àquilo que eu estivesse colocando em algo comum, algo natural, algo possível. Porque aquilo que é possível, eu vou fazer ainda menos do que isso. Porque o que der já está bom, já está dentro. Então a gente não pode aceitar isso. Nós precisamos dar o comando. Não aceite uma vida pequena. Fala, eu não aceito mais uma vida pequena. Eu não aceito mais uma vida sem comando. Não aceite mais uma vida sem comando. E eu peço que você se coloque em pé, por favor. E eu quero falar junto com você o Salmo 112. Vamos juntos, por gentileza. Aleluia! Aleluia. Como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Grande riqueza há em sua casa, e a sua justiça dura para sempre. A luz raia nas trevas para o íntegro, mas quem é misericordioso, compassivo e justo. Feliz é o homem que empresta com generosidade e que com honestidade conduz os seus negócios. O justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Não temerá más notícias. Em seu coração está firme, confiante no Senhor, seu coração está seguro, e nada temerá. No final, verá a derrota dos seus adversários. Reparte generosamente com os pobres, e a sua justiça dura para sempre. Seu poder será exaltado em honra. O ímpio vê e fica irado, range os dentes e definha. O desejo dos ímpios se frustrará. Feche seus olhos, por favor. Grande riqueza há em sua casa. Então nós precisamos sonhar alto, crer, sonhar grande. O que para você é o seu máximo? Eu tenho certeza que você já deve ter pensado nisso hoje. Se eu não mirar em algo muito longe, muito grande, eu vou me contentar com muito pouco. É o exemplo que eu dei agora.
O Elon Musk pode nunca chegar em Marte. Mas olha, ele vai longe, porque ele está mirando em Marte. Se a gente mira abaixo, a gente vai chegar num resultado medíocre. A gente precisa mirar em algo muito grande. O que para você é o seu máximo hoje? Às vezes, se você falar da sua renda, por exemplo, em 10 vezes mais, quer te dar um tilt? Você quer achar, como assim? Não, expanda isso. Coloca 100 vezes. Agora que o tilt ficou pior. Não ficou não. Porque está falando para a gente pensar grande. Está falando para a gente expandir. A palavra não fala? Expanda alarga a sua tenda. Estique bem. Alargue bem. Para que tenha muito espaço. Então o que para você hoje seria o seu máximo? Multiplica por 100 então. Faça esse exercício de fé. Nós vamos romper sobre isso. Você vai romper. Em nome de Jesus, chama a existência. Em nome de Jesus, chama a existência aquilo que hoje não existe. Abra a sua boca. Muitas vezes a gente abre a nossa boca só para falar que é difícil, que não dá e que está complicado. Que não é para mim, que eu não tenho competência. Vamos usar a nossa boca para declarar a coisa certa. Vamos abrir a nossa boca para sonhar alto. Vamos olhar para coisas grandes. Vamos sonhar com coisas grandes. Então creia agora, em nome de Jesus. Declare agora. Declare como será a sua vida. Declare como será a sua empresa. Declare como será a sua renda. Declare como será a sua atitude em relação ao reino, em relação às pessoas. Declare agora, em nome do Senhor Jesus. Vamos romper agora. Vamos romper agora em nome do Senhor Jesus. Chame a existência aquilo que não existe. Às vezes você tem dificuldade até para sonhar. Quanto mais para declarar. Mas você vai fazer esse exercício agora. Vamos abrir a nossa mente. Vamos sonhar grande, sonhar alto. Sonhar com coisas grandes. Que quando você fizer um projeto, um propósito, você vai escrever, vai fazer pedidos ousados. Você vai fazer votos com Deus. Faça votos com Deus. Faça votos com Deus. Tem pessoas que nós sabemos que fizeram um voto com Deus de ofertar, dizimar e ofertar 50% de tudo que recebem. Pergunta se faltou. Pergunta se está difícil. As coisas com Deus são explosivas. Quando eu entrego o meu coração, quando eu creio na palavra, as coisas vão fluindo de uma tal maneira que a gente não, que como diz a palavra, fica até chocado, fica até zonzo. Então nós precisamos crer. Creia nisso em nome do Senhor Jesus. Chame a existência aquilo que não existe. Acredite no propósito de Deus na sua vida. Acredita que não é só Deus usando pessoas para te abençoar. Acredite que não é só Deus tirando do ímpio e trazendo para a sua mão, mas você prosperando, Deus te capacitando, Deus te honrando, Deus te levantando, Deus te favorecendo. Creia nisso em nome do Senhor Jesus. Deus quer que você seja uma referência. Fale com Deus: Senhor, eu serei uma referência. Senhor, eu serei uma referência no meu ramo de atividade, uma referência no meu negócio. Eu serei uma referência. Eu não vou aceitar isso, Senhor. Eu não vou aceitar essa mente medíocre. Eu não vou aceitar. Acredite no propósito de Deus na sua vida. Deus quer que você cresça. Deus quer que você cresça. Mas para isso nós precisamos crescer dentro. Nós precisamos sonhar alto. Nós precisamos ter uma mentalidade. Nós precisamos de caráter. Nós precisamos de um caráter que agrada ao Senhor. Nós precisamos do temor. A riqueza vem pela humildade. Nós precisamos de humildade, nós precisamos de integridade, nós precisamos de sabedoria. E a sabedoria vem dessa obediência. Nós lemos o Salmo 112. Faça votos com o Senhor. Faça ofertas de uma forma profética, usando 112, 112, 1112, 11.112, 112 mil. Faça. Declare isso: Senhor, eu vou fazer ofertas grandiosas.
Eu vou fazer ofertas poderosas, meu Pai, o Senhor vai abrir minha mente, o Senhor vai abrir portas. Eu farei de 1 milhão, Senhor, eu farei de mais. Eu vou crer, meu Pai. Muitas vezes até para falar, nós temos dificuldade, mas nós precisamos declarar, lançar no mundo espiritual, crer que vai acontecer, porque se você não acreditar, quem é que vai acreditar? Se você não acredita, quem vai acreditar? Então não vamos mais perder tempo na vida, não vamos mais perder oportunidades. O Senhor nos compara a águias, a cavalos, a leões, a animais nobres, animais poderosos. O Senhor nos diz que nós recebemos o espírito de coragem, de poder. Nós temos que ter a mentalidade certa, a mentalidade da generosidade. Nós precisamos entender que a maior vitória da nossa vida não é ter um bom carro, não é ter uma boa casa, mas poder presentear pessoas com bons carros, presentear pessoas com boas casas. A maior vitória não é ter, a maior vitória é transbordar na vida das pessoas. Essa é a mentalidade que nós precisamos adquirir. Não é ter as coisas, não é conquistar as coisas, mas é abençoar pessoas, é sermos generosos, é multiplicar tudo aquilo que tem vindo até as nossas mãos. A maior vitória é isso, é prosperar, é avançar. O Senhor nos mandou, frutifiquem e multipliquem. Mas para isso nós precisamos crer que tudo é possível àquele que crê. Então creia na palavra, coloque em prática a palavra que você tem recebido, coloque em prática a palavra que você tem recebido. Somente me escute, eu vou ler uma passagem para você. Assim não deverá haver pobre algum no meio de vocês, pois na terra que o Senhor, o seu Deus, está dando a vocês, como herança, para que dela tomem posse. Então nós temos que tomar posse. Ele os abençoará ricamente, contanto que obedeçam em tudo ao Senhor, o seu Deus, e ponham em prática, toda esta lei que hoje estou dando a vocês. Precisa de prática. A gente está declarando, a gente está sonhando, mas agora eu preciso sair daqui praticando, agindo de acordo com aquilo que eu recebi, sonhando alto, pensando alto, projetando coisas grandes, mentalidade certa, parando de criticar as pessoas, fazendo votos com Deus, fazendo ofertas maiores, dando a Deus, mostrando a Deus que nós temos o caráter que Ele espera. Pois o Senhor, o seu Deus, os abençoará conforme prometeu, e vocês emprestarão a muitas nações. É o que a gente declara isso, em toda a oração do dízimo. Vocês emprestarão a muitas nações, mas de nenhuma tomarão emprestado. Vocês dominarão muitas nações, mas por nenhuma serão dominados. Você terá para emprestar, você sempre estará por cima. Deus quer que você cresça, que você prospere. Mas para isso precisa ter mudanças aqui dentro, mudança de fé, mudança de mentalidade, mudança de atitudes. Se tudo isso muda, os resultados mudam. Muda dentro, muda na mente, muda nas crenças, muda nas palavras, muda nas atitudes. Eu creio na palavra, os resultados não tem como, vão ser diferentes. Então chega de limitar o poder do Senhor. Creia que você é um Jiré. Creia que você vai assumir coisas grandes no reino. Creia que você é um Eliaquim, aquele que Deus pode te levantar, confiar tudo nas suas mãos, que você vai dar a resposta certa. Chega de falar negativo, chega de pensar negativo. Declare na sua vida, abra a sua boca, coloque a mão na sua cabeça e declare força, declare capacidade, declare inteligência, coloque a mão na sua mente, coloque a mão na sua cabeça e declare isso. Eu declaro poder, meu Pai, eu declaro coragem, eu declaro visão, eu declaro um espírito forte, eu declaro uma vida próspera, uma vida abençoada. Eu não aceito ficar no mesmo lugar, eu não aceito ficar vivendo as mesmas coisas, eu não aceito uma vida medíocre, uma vida pequena. Tudo são escolhas, se eu decido mudar, ou se eu decido ficar no mesmo lugar, se eu decido aceitar essa palavra, obedecer essa palavra, ou eu decido rejeitar essa palavra. Tudo são escolhas,
Riqueza é uma escolha, riqueza é uma decisão. As decisões certas vão nos levar a promoções. Então decida a coisa certa, decida viver o certo, decida pensar certo, declarar certo, fazer sonhos, projetos com o propósito certo. Creia que Deus tem um grande propósito na sua vida, para te levantar, para te honrar, não só o outro, não só o ímpio, não só o outro que está testemunhando, mas você. Deus não está olhando estudo, capacidade, onde nasceu, como foi a história, como foi a família. Deus só está esperando um coração aberto, um coração obediente, um coração íntegro, uma pessoa que quer crescer, que quer obedecer, que tem o propósito de servir, que não é egoísta, que não tem o propósito de guardar, de reter, de pisar nas pessoas, mas que quer crescer e quer que todos cresçam, quer que as pessoas sejam abençoadas, que o reino seja abençoado, que almas sejam salvas. Creia que Deus tem um propósito grandioso também na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Declare isso, declare: Senhor, eu creio, Senhor, eu confio no Senhor, eu confio na sua palavra, eu confio, Senhor, na operação do Senhor, eu confio, Senhor, que o Senhor está me levantando com uma mentalidade correta, o Senhor vai me exaltar, eu farei votos com o Senhor, eu declaro, meu Deus, prosperidade, eu declaro bênção nas minhas mãos, eu declaro crescimento na minha vida, eu declaro portas abertas, eu declaro que eu ganho hoje, Senhor, só aquilo 100 vezes mais, Senhor, eu declaro 100 vezes mais, eu declaro a minha empresa faturando 100 vezes mais, que o que eu ganho hoje, meu Deus, seja 1%, não mais 10, mas 100%, Senhor, 100%, 100 vezes mais, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro mudanças, meu Pai, mudanças no meu dia a dia, mudanças, meu Pai, na minha rotina. Eu creio, meu Pai, eu vou me ajustar ao Senhor. Não tem como eu ir para lugares altos, ainda vivendo, perdendo tempo, sendo uma pessoa procrastinadora, que está no meio de pessoas erradas, com uma mentalidade errada. Não, Senhor, eu vou limpar minha vida, eu vou ajustar, eu vou buscar pessoas mais experientes do que eu, mais espirituais do que eu, que estão vencendo, meu Pai. Eu não vou mais, ao invés de criticá-las, ao invés de apontar o dedo, ao invés de falar que para o outro foi mais fácil, eu vou olhar, eu vou ver o que ela fez, como ela pensa, como ela age, como ela vive, quanto que ela faz, como que ela faz. Eu vou buscar referências, meu Pai, e eu vou plantar na vida das pessoas, eu vou ser generoso, eu vou crer, eu vou ajudar as pessoas, eu vou abençoar pessoas, eu não vou mais ficar nessa crença que eu vou pisar, que eu vou ficar arrogante, que eu não vou mais dar satisfação para ninguém. Não, Senhor, eu vou ter uma mentalidade de livre e não de escravo, do escravo que vira rei, Senhor. Não, eu quero a mentalidade de rei, uma mentalidade de abundância, como Moisés. Moisés tinha uma mentalidade de realeza, ele não ficava preocupado com o que ia comer, beber. Não, Senhor, ele confiava no Senhor, ele queria o Senhor, e o Senhor estava sempre suprindo as necessidades, e o povo com aquela mentalidade escrava, ainda miserável, todo o tempo não queria saber do Senhor, estava apenas buscando suprir necessidades momentâneas, meu Deus, imediatas. Então eu te peço, Senhor, abra as nossas mentes, para que tenhamos aqui pessoas realmente que entenderam, Senhor, o propósito das nossas vidas, Senhor, que entenderam que não é mais para nós, é mais para fazer, para multiplicar, em nome do Senhor Jesus. Nós não aceitamos diferente, nós queremos, meu Pai, algo grande, nós sabemos que o Senhor tem coisas grandes para nós, e nós vamos mirar alto, nós vamos mirar em coisas altas, coisas longas, grandes, poderosas, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos muito longe, nós iremos muito longe, Senhor, porque nós temos o Senhor, e estamos aqui, meu Deus, decididos a mudar. Já mudamos a nossa mentalidade, aquela velha mentalidade de escassez, de dificuldade, de problemas, de pessimismo, ela não existe. Nós enterramos em nome do Senhor Jesus essa mentalidade demoníaca, desgraçada, em nome do Senhor Jesus. Se o Senhor levantou tantos homens da palavra, meu Pai, se o Senhor abençoou todos os grandes da palavra, foram homens bem-sucedidos, nós sabemos que o Senhor faz hoje também. Nós não vamos querer apenas uma parte da palavra, nós vamos querer na palavra completa, em nome do Senhor Jesus. Nós cremos nisso, meu Pai, cremos em prosperidade, cremos em curas, cremos em restauração, cremos um povo feliz, um povo próspero, um povo vencedor, um povo que te ama, um povo santo, um povo que te obedece. Eu creio
creio na sua palavra, meu Pai, nós cremos na sua palavra, nós apresentamos, meu Deus, os nossos pedidos, os nossos propósitos, meu Pai, e declaramos cada situação aqui, Senhor, nesse propósito da mudança, nós declaramos mudados, meu Pai, transformações acontecendo em todos os momentos, todos os dias, meu Pai, nós temos recebido testemunhos, então eu te peço que cada um aqui possa declarar, possa viver, possa testemunhar coisas extraordinárias em nome do Senhor Jesus. Nós declaramos vida, Senhor, nós declaramos mudança, nós declaramos prosperidade, nós declaramos uma nova mentalidade, nós saímos daqui, Senhor, com um espírito forte, com uma mente forte, com um caráter forte, nós saímos daqui, Senhor, pensando, sonhando, declarando coisas altas, meu Pai, mas coisas grandes mesmo, em nome do Senhor Jesus, é o que nós te agradecemos, meu Pai. Obrigado por mais uma palavra, obrigado por mais uma oportunidade, obrigado, meu Deus, por mais uma chance que o Senhor nos dá, para nós irmos para lugares altos, porque o Senhor quer que a gente cresça, o Senhor quer que a gente esteja em lugares altos, prosperando, meu Deus, sempre por cabeça, sempre por cima, em nome do Senhor Jesus, porque é o que nós já falamos e nós lemos na sua palavra, o Senhor é glorificado na vitória do nosso povo. A maior resposta que nós podemos dar é um povo vencedor, que glorifica o Senhor em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, por isso, por essa palavra, por esse entendimento que o Senhor nos trouxe hoje. Muito obrigado, amém, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.